Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês aí, ainda aprofundando o aspecto de conhecendo mais a América em suas particularidades, vindo especificamente para o Brasil. No que diz respeito aos aspectos físicos, o Brasil é também um país a ser levado, né, em consideração no que diz respeito à sua significância para a América. Aqui nós respondemos praticamente por uma significativa parte da América do Sul, certo? E vou aprofundar especificamente sobre o aspecto físico. Hoje vou tratar sobre climas, certo? Então, para compreendermos os domínios climáticos que existem no Brasil, é importante nós sabermos, né, diferenciar fatores que estão influenciando na constituição desses climas. E esses fatores eu posso especificar como latitude, né? Latitude, que é justamente a relação entre um determinado ponto e a linha do Equador. De acordo com a proximidade com a linha do Equador, nós temos os climas mais quentes. De acordo com o que vai se afastando da linha do Equador, nós vamos ter climas mais amenos até se tornar cada vez mais frios. A altitude, né, que no que se refere ao nível do mar, né, em relação ao nível do mar. Continentalidade, porque conforme a localização do país, se ele tem uma dimensão continental muito grande, então quanto mais ele se afasta das áreas litorâneas, mais vai ter uma predominância de climas secos, né? Maritimidade, porque justamente o nosso país é um país que tem uma costa muito grande, né? Uma linha litorânea muito grande, e isso também influencia a predominância do clima. Vale destacar que a maior parte da população brasileira está localizada e distribuída ao longo do litoral, certo? E aí nós temos a parte mais significante do clima, que é justamente as massas de ar, que são grandes acumulados de massas de ar que se originam em determinados locais, como o Oceano Atlântico, né, o interior do continente, e dependendo de onde ela se origina, ela vai trazer, né, vai ocorrer um processo de deslocamento dessas massas de ar, e as áreas em que ela chega, né, ela vai justamente influenciar na determinação do clima. Então veja aqui, o Brasil, né, nossa localização no que diz respeito ao clima. O Brasil localiza-se aproximadamente, né, predominantemente, né, na zona intertropical, entre os trópicos, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, né, e essa área é justamente então aqui uma área onde tem a maior parte de climas quentes. Olha aqui. Então essa área aqui, ó, está em vermelho, né, uma grande parte aqui do território brasileiro está aqui, né. Então é uma área com predominância de climas quentes. O Brasil também tem uma parte do seu território localizado na área subtropical, que é justamente onde vai ter então os climas mais amenos, né? E aí, aqui as principais massas de ar que influenciam o nosso país, certo? Então, massa, vamos dar nome aqui a essas massas. Nessa área aqui, que compreende a parte significativa da floresta amazônica, você vai ter então a formação da massa equatorial continental. Por quê? Porque justamente essa massa equatorial continental, ela tem sua formação predominantemente, recebe influência da floresta amazônica, pelo processo de evapotranspiração. As plantas, elas vão transpirando, né, jogando milhares de metros cúbicos de água na atmosfera, e isso gera um ciclo climático, né, da própria floresta. A floresta ela, tem esse ciclo, então ela gera a sua umidade, ocorre a precipitação e assim vai.
porque justamente, até porque a área, essa área aqui, né, ela está localizada numa das áreas mais quentes do planeta, né, que é a área próxima ao Equador. A massa equatorial atlântica, que é a que se origina aqui no Oceano Atlântico, justamente o grande acúmulo de calor aqui também provoca um processo de evaporação dos oceanos, né? E o deslocamento do vento, né, faz com que essa massa, né, ela atinja aqui essas partes litorâneas. Massa tropical continental, né, tropical continental, que é justamente essa área aqui, ó, localiza-se, ela tem sua origem, né, justamente no interior do continente sul-americano, então ela tem uma predominância que ela é quente e seca. Vou mostrar mais na frente então a característica de cada massa. Beleza, pessoal? A tropical atlântica se origina aqui, ó, próximo ao Trópico de Capricórnio, né, e atinge principalmente a área litorânea do Brasil, certo? E por último, a massa polar atlântica, né, que já se origina próximo, né, às áreas mais frias, né, abaixo do Trópico de Capricórnio, onde tem ali uma predominância justamente dos polos, vem os ventos frios da região da Antártida. E aí ela atinge aqui a região principalmente do Rio Grande do Sul, né, o estado do Rio Grande do Sul, e ela se divide em três linhas, né? Uma vai pelo litoral, né? A segunda ela segue, né, em linha reta, pegando aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E a terceira, né, ela vai pelo interior até chegar próximo, né, ao sul da região norte do Brasil, né, atingindo aqui o sul da floresta amazônica. Então aqui, ó, as características de cada massa, né? Massa equatorial atlântica, então aqui, ó, a predominância dela, né? Ela é quente e úmida, certo? Então justamente se originou no Oceano Atlântico. Então vai justamente essa característica da massa, justamente ela vai levar a característica de onde ela se origina. No exemplo aqui que eu falei para vocês, a massa equatorial continental, ela se origina na floresta amazônica. Então, logicamente, é uma área quente e tem uma grande umidade justamente da própria floresta. Então, ó, com o centro de origem na parte ocidental da floresta amazônica, domina a porção noroeste da Amazônia durante quase todo o ano, certo? A massa tropical atlântica, novamente, ela tem origem no Oceano Atlântico, quente e úmida, né? Então influencia ali a região, né, das imediações do Trópico de Capricórnio. Massa tropical continental é aquela que se origina no interior, né, do continente, na depressão, né, do Chaco, ali na região do Paraguai, certo? E abrange uma grande parte do nosso país, certo? E aí o que acontece? Qual é a predominância dela? Ela é quente, porém ela é seca, porque ela se origina no interior do continente, certo? E por último, a massa polar atlântica, né? Então ali próximo à região da Patagônia, onde ela se origina, né? Onde tem a predominância de ventos frios, vindo das regiões já do Polo Sul. E aí nós temos então a predominância de que ela é fria, muito fria e úmida. Então aqui aqueles aspectos que eu já enfatizei para vocês, que não adianta mais eu estar mencionando tão especificamente. A altitude, né? Continentalidade, maritimidade é justamente a influência que o continente exerce sobre o clima, e a maritimidade é justamente a influência que o oceano influencia sobre o clima, tá certo? Então esses fatores, né, eles são muito presentes no Brasil, né? No hemisfério norte, né, tem invernos mais rigorosos, porque justamente grande parte do hemisfério norte está muito
está mais distante do plano do Equador, então os invernos, os períodos de frio são bem mais rigorosos do que o nosso, certo? Aqui no Brasil não, nós não temos invernos tão rigorosos porque justamente a maior parte do nosso território se localiza nas áreas tropicais, certo? Porém, a área ali que compreende o Rio Grande do Sul tem invernos já bem mais intensos, né, do que o restante do país. Lembrando que não confundam, na nossa região se popularizou a ideia aqui de que inverno é período chuvoso. Não é, pessoal, isso é um engano. Inverno é estação fria, tá certo? Fria. E aí compreende ali os meses de julho, agosto e setembro. Certo? Aí então aqui nós vemos, ó, devido à grande diversidade de climas, né, esse grande território que o Brasil tem, nós encontramos praticamente todas as aspectos climáticos, né? Então você tem aqui, ó, as regiões que compreendem ali o Cerrado, certo? Compreende o Cerrado, a Caatinga, né? As áreas litorâneas do Brasil, que recebem influências de massas de ar vindo do oceano, né? E aqui, né, justamente a entrada, né, de Gramado é justamente então onde existe uma predominância de áreas subtropicais, é um clima subtropical que tem aí um período de inverno bem mais rígido do que o restante do Brasil, né? Aí o mapa da distribuição dos climas no Brasil, certo? Nós temos os climas equatorial, tropical, né? O tropical de altitude, né? Que aí tem a influência justamente da localização, né? De áreas mais elevadas, certo? Aqui a predominância do subtropical, que é justamente aquela parte do território que não está nas zonas quentes, está justamente nas áreas subtropicais do planeta, e aí recebe influência, né, da principal massa de ar, é a polar atlântica, muito fria. O clima tropical atlântico, que é justamente, né, que vai da região, praticamente da região sul ao nordeste brasileiro, todo o litoral, né, em que tem uma predominância da influência da massa tropical atlântica. Então, justamente aqui são massas de ar que nascem no oceano, né, e se direcionam para o continente. Então, essas áreas aqui têm uma média de precipitação acima de 1.400, 1.600 milímetros anuais. Chove muito, certo? E chegamos ao nosso clima semiárido, né, onde existe justamente aqui uma predominância de uma estiagem, né? Existe um período de seca maior, né? Então a média de precipitação aqui é 600 milímetros, uma média, né? Porém, então o que faz com que nós temos, durante muito tempo, foi explorado esse aspecto do clima aqui no Nordeste, né? E principalmente com políticas públicas que visavam, que tinham a ideia, né, de combate à seca. Isso acabou gerando popularmente a famosa indústria da seca, que era um esquemas de desvios de recursos, né, recursos públicos, em que políticos aproveitavam-se da fragilidade da situação, né, social da região para justamente, né, desviar recursos. Isso ficou pejorativamente conhecido como a indústria da seca, certo? Mas aí hoje o Nordeste aproveita justamente esse potencial, porque existe um planejamento econômico para se aproveitar essa potencialidade, porque quando você tem secas maiores, significa que você pode ter um planejamento para a agricultura também. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula, depois eu aprofundo mais esses temas.